A seguir, IIGD Irajá. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 15. Lê comigo o versículo de número 3. Quem vai ler comigo? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém, Jesus? Bom, essas palavras Jesus falou com os discípulos. Ele não falou com a multidão. Jesus curava as multidões. Jesus expulsava demônios de multidões. Jesus multiplicou pães e peixes, alimentou multidões. Mas os ensinamentos mais profundos, os ensinamentos que verdadeiramente dariam crescimento espiritual, Jesus deu aos discípulos. Nós já vimos isso, temos contemplado isso em diversas partes das Escrituras, por diversas vezes. Isso é um ponto, irmãos, muito importante. Às vezes a pessoa chega, até quer fazer a obra de Deus, se apresenta, está na igreja, está há muito tempo, está há anos, ou está... Eu quero fazer a obra, ninguém chega, eu quero fazer a obra, ninguém vê. Mas às vezes entra ano, sai ano, e você escuta as conversas e vê que aquela pessoa, ela ainda tem palavras torpes na boca. Aí você escuta falar que ainda tem gracejos e brincadeirinhas de mau gosto, coisas que não constroem, que não edificam em nada. Você diz, a pessoa vai fazer o quê? Se as pessoas reclamam que tem problemas em família, estão sempre com problemas, porque ninguém me entende, porque minha família não me entende, porque minha mulher é assim, porque o meu marido é assado, tereré. A pessoa não enxerga os erros que ela tem. Por que isso? A gente vive hoje, né, nossa cultura aqui difere muito de outras culturas. E o mundo ocidental aqui, então, que é muito quente, clima muito quente, nós temos o hábito, né, o brasileiro, o povo aqui no Brasil, o carioca, então, por causa do calor extremo, tem o hábito de tomar banho. Maravilha. Maravilha. Roupa limpíssima. Aí você vê, às vezes o branco é tão branco que chega a ser azulado, de tão brancos. Mas Deus nos enxerga por dentro, irmãos. Se entra ano, sai ano, e há pessoas que não se libertam. Volta e meia ainda tem reações no culto. Estão constantemente com algum problema que nunca se resolve. Claro que não se generaliza. Muitas vezes, infelizmente, a cegueira espiritual, a falta do entendimento, até a negligência em estudar a palavra, para se posicionar, mas a maioria das vezes não é nada disso. E nós vamos ver isso de forma bem simples hoje. O Senhor Deus usa várias ilustrações para exemplificar o que nós somos para Ele. E tem assim uma forma bem antiga, que é a forma do vaso. Nos tempos bíblicos não havia indústria, não havia tecnologia, não havia nada disso de que nós desfrutamos hoje de forma assim tão abundante. Você imagina a criação do vidro, não é? O vidro foi invenção dos egípcios, coisa de tempos milenários. Hoje você tem tantas vasilhas em casa que às vezes nós não atentamos para essa simplicidade que Deus mostra na Bíblia. Você é vaso, e aí fica aquela conversa corriqueira entre os evangélicos, né? Vaso de honra, vaso de não sei o quê, você é vaso de barro, você vai, varão valoroso, vaso de ouro. Vai parar com essas baboseiras e vamos levar isso a sério. Se eu fosse uma caixa d'água, por falar nisso,
Você que não mora num prédio, porque quem mora num prédio depende do síndico, do condomínio para lavar essa caixa d'água. Mas tem caixa d'água, meu irmão, que deve ter lá dentro, pelas beiradas, antes da água, de lagartixa correndo, de teia de aranha. E o fundo dessa caixa, como é que tá? De repente tá cheio de lodo. Por que às vezes uma pessoa sã, saudável, é tomada por um distúrbio mental? E aí acontece um surto. Por que o demônio entra com tanta facilidade em algumas pessoas? Porque pessoas não se limpam. A maior limpeza que o ser humano tem de fazer é por dentro. Os fariseus viviam atacando Jesus, mas atacavam o tempo todo. Só que antes de atacar, eles entre si jogavam o lodo deles uns para os outros e era uma troca de lodos que misericórdia. Que isso? Tem gente que vive para falar mal da vida dos outros, irmãos. Tem gente que vive para jogar a conversa fora. Quando não tem o que fazer, procura. Fala mal de quem não conhece. Tem gente que liga uma televisão, vê lá um cenário artístico, daqui a pouco está soltando a língua, como se conhecesse aquelas pessoas que viu através de uma tela, um cenário. Pessoas que falam umas das outras. Misericórdia, o que as pessoas têm dentro? Aí depois aquela aparência limpinha, cheirosinha, Bíblia na mão, né? Mão para o céu, cânticos espirituais. E entra ano, sai ano, não se libertam. Entra ano, sai ano, a pessoa não muda. Entra ano, sai ano, contando os mesmos problemas. A pessoa nunca melhora na vida, mesmo dentro de igreja. O que está acontecendo? Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos. Dá uma olhadinha, mas vamos lá. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, tudo que a palavra de Deus diz, quando nós nos convertemos, quando você se converteu, foi exatamente para isso, para uma transformação. Transformação, mudança de forma. Mudança de forma. Então é para deixar Deus trabalhar de verdade. Às vezes marca-se um culto, uma vigília, por exemplo, de consagração a Deus. Só vamos fazer uma vigília de consagração. O que é uma vigília de consagração? Vou me consagrar. Ah, mas vou só para receber poder? Não, meu irmão. Eu vou para tomar a forma que Deus quer que eu tome. Que eu tome. Eu vou para que o Espírito de Deus trabalhe em mim, para que eu seja segundo a sua vontade. Isso. Não é apenas para receber, eu quero poder, eu quero poder. O poder não vai ficar na cabeça, o poder não vai ficar como um chapéu. O poder não vai ficar na roupa. Tem gente que fica procurando pregador em quem possa segurar, tocar a roupa, porque a gravata, me dá um pedaço dessa gravata. Você sabe o que essa pessoa tem dentro do coração? Você não sabe. Você sabe o que ela tem dentro? Você não sabe. Você sabe quais são os pensamentos dela? Você não sabe. Você sabe quais são as vontades dela? Você também não sabe. Você sabe o que ela faz no banheiro ou dentro do quarto? Você não sabe. Você sabe onde ela tem os olhos dela? Você não sabe. Você aperta a mão da pessoa, você diz onde ela bota a mão dela? Você não sabe. Seja sincero. Então, meu irmão, o negócio é ser limpo por dentro. Primeiramente por dentro. Há pessoas que são impecáveis. Impecáveis. Você vê a pessoa, parece que a roupa dela sai do ferro naquela hora o dia inteiro. Parece que ela saiu do chuveiro, do secador naquela hora. Saiu do beleza externa. O mundo se ilude, meu irmão, com a beleza. O que rege o nosso mundo hoje é exatamente isso. As aparências. O mundo vive de aparências.
Você vê o estereótipo de mulher hoje, é aquela mulher bela, bonita, magra, comprida. É o estereótipo de hoje, do século 21. Agora vai conviver e escuta. Vai ver as manias, vai ver a forma, vai ver o que tem dentro. Vai ver de que gosta, quais são os prazeres. Vamos parar e pensar, gente. Porque quando morre, o corpo fica. O corpo, esse corpo terreno que você está vendo, fica. Você está me vendo, eu estou te vendo. Esse corpo fica. Ele não vai, esse não vai. Esse não vai. Mas enquanto estivermos aqui na terra, ele é o vaso. E o que ele tem dentro? Antes da indústria, os vasos eram os objetos mais usados dentro de uma casa. Era vaso para cereal, era vaso para água, era vaso para vinho, era vaso para isso. Você está pensando que tinha garrafa de vidro para vender vinho? Falando do vinho por causa da Bíblia, da palavra de Deus. Você está pensando, quando foi que surgiu água na torneira, quando foi que surgiu esse sistema hidráulico de que hoje nós desfrutamos? Então para e pensa. Às vezes o cristão ele é tão superficial na leitura da Bíblia, na participação de cultos, que ele não permite o Espírito Santo trabalhar o seu ser. Daí as pessoas erravam antes da conversão e continuam com os mesmos erros depois da conversão. Se as pessoas estão muito exteriorizadas. Eu lembro de uma jovem que batendo os pés no meio de uma mensagem, aí a obreira foi atrás. Vou procurar uma igreja light. Isso aqui é muito sério, tudo é na Bíblia, tudo é na Bíblia. Voltou 3 anos depois, doente, com um filho nos braços de um namoro irresponsável e abandonada por toda a família. E aí voltou. Por quê? Porque acordou e disse: o que eu fiz da minha vida? Desempregada, com uma criança nos braços, filho de um namoro irresponsável e doente. Foi assim que voltou. Foi procurar uma igreja light, ou seja, uma igreja que não apresentasse a verdade, onde ela precisasse se acertar, tomar uma nova forma, mudar. Jesus usa o exemplo do vaso. Como sabemos então, porque não havia indústria. Então, era um vaso de ouro. Vocês já viram em filmes, até em seriados aí. Está lá o imperador, está lá o governador, com uma taça de ouro. Ele vai e bebe lá a sua bebida fina, seja lá o que for. Até a água está lá naquele vaso de ouro. O vaso é para servir. Ele era para ter alguma coisa dentro que saciaria, que serviria. As pessoas se convertem e não aprendem a servir. O marido quer ser servido, a esposa quer ser servida, mas ninguém atende ninguém. Que vaso é esse? Um vaso inútil? Então os vasos eram de ouro, eram de prata. Tinha também vaso de madeira. Se você vai guardar coisas secas, você moe o milho, faz lá o fubá, bota dentro do vaso. Então, não tem problema botar no vaso de madeira. Mas as coisas finas do rei, nos vasos de ouro. Então, irmãos, é preciso compreender a palavra de Deus. Aí as pessoas entram nas igrejas, escutam pregações, ficam na superficialidade e não se aprofundam para mergulhar e tomar o verdadeiro banho. Se limpar realmente por dentro. Só Deus sabe o que se passa na cabeça das pessoas quando estão num culto. Agora imagina lá fora. Eu fico imaginando, por exemplo, o momento das ofertas.
Pessoas que não se limpam por dentro. Aí já quer meu dinheiro. A pessoa não vai na palavra para ver o que Deus fala. Imagina em casa, quando ouve alguma coisa que não gosta, mas de repente por força das circunstâncias, porque depende, se cala. Mas você pode imaginar o que está trabalhando ali dentro? Eu fico imaginando quantos palavrões a pessoa fala por dentro que não deixam vazar pela boca porque precisam daquela casa para morar, daquele teto, porque dependem do favor de alguém. Que isso? Verdadeiras lixeiras, meu irmão. Jesus disse para os discípulos: vocês já estão limpos. Vocês já estão limpos, vocês. Pela palavra que eu tenho falado a vocês. Os segredos de Jesus revelava aos discípulos, porque eles se interessavam. Você vê, por exemplo, o Pedro, que antes, quando andou ao lado de Jesus, o Pedro era tão engraçado, irmãos, mas tão engraçado. Ele era pescador. Pescador fala muito, porque eles ficam a noite toda trabalhando. A noite inteira. Aquele monte de homens, joga a rede, puxa a rede, e joga a rede, olha ali, olha lá. Olha, eu vi um ali, eu vi um grandão ali, vem cá. E você viu o cara, você fala muito. E aí, enquanto não pesca nada, estão lá dentro do barco, tá tudo calmo, aquela calmaria. Isso aí. Ih, cara, tu não sabe o que minha mulher falou hoje de mim. Falou comigo o negócio. É mesmo? Ih, tu não sabe o que eu escuto em casa. Eu fico imaginando. Irmãos, a maior sabedoria é ouvir o Criador. Quem é o Criador? Jesus. Pela palavra tudo foi criado. Então ninguém sabe melhor do que Ele. Tudo que você souber a respeito do seu trabalho, Deus sabe o que você não sabe. Tudo que você sabe a respeito do seu chefe, Deus sabe o que você não sabe. Tudo que você já sabe a respeito da tua mulher, Deus sabe o que você não sabe. Você vê que as pessoas pensam que se conhecem e volta e meia uma surpresa, porque não conhece. O nosso Criador, que nos criou de modo tão perfeito, tão maravilhoso, para Ele sabe tudo. O pecado de Adão que distorceu, que sujou, que contaminou, continua prevalecendo na vida de muitos que aceitam a Jesus, mas que não deixam a palavra purificar. A palavra de Deus é como águas que limpam. Quando nós nos colocamos à disposição verdadeiramente dessas águas. Se nós não deixarmos, não permitirmos, Deus não vai forçar limpeza nenhuma. Ele deixa nosso critério. Tem gente que não muda, irmãos, no seu casamento, e o casamento não toma uma nova forma, porque a pessoa não se limpa por dentro. Tem gente que não prospera, porque não deixa a palavra lavar lá por dentro, naquilo que Deus quer, que a pessoa faça, que ela tenha. As pessoas correm atrás de dinheiro, correm atrás de bens, correm atrás de status, correm atrás de aplausos. Caramba, coisas que não têm valor nenhum, que não vão chegar lá no céu. Deus garante que Ele dá tudo, tudo, tudo. Ele garante que Ele enche a pessoa de bens, Ele dá tudo. Está tudo na Bíblia, irmãos. Por que as pessoas não escutam? Então vamos atentar bem. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.